Este programa tem apoio cultural da CNM, Confederação Nacional dos Metalúrgicos. Começa agora aqui no Tucarena o Entrevistas. Hoje a gente vai conversar com o jornalista esportivo Juca Kfouri. José Carlos Amaral Kfouri, o Juca, nasceu em São Paulo em 1950. Ele é considerado um dos maiores jornalistas esportivos do país. Trabalhou e chefiou equipes nos principais jornais, revistas e TVs. Seu trabalho investigativo no esporte foi inovador e lhe valeu prêmios, mas também ameaças e dezenas de processos na justiça. Juca sempre enfrentou a alta cartolagem do futebol. A lista inclui os dois ex-presidentes da CBF, Ricardo Teixeira e José Maria Marim, e o atual mandatário da Confederação, Marco Polo Del Nero. Os três enrolados até o pescoço na investigação sobre a chamada máfia da FIFA. Hoje, além de trabalhar na televisão e no rádio, Juca tem um blog de muita audiência. Apesar do sucesso e do respeito conquistado, Juca Kfouri lançou recentemente um livro com o título Confesso que Perdi. Eu quero agradecer também aos nossos convidados, o economista e professor da Unicamp Luiz Gonzaga Beluso, a Gabriela Moreira, que é repórter da ESPN Brasil, e o jornalista e autor do livro Ataque contra Ataque, o Ednei Mota. Juca, obrigada pela sua presença. Prazer meu, Carol. Uma conversa que, para mim, foi uma ansiedade. Muito bom estar com você aqui. E eu queria começar falando do seu livro. Além de todas essas coisas que você já faz, você escreveu um livro agora que chama Confesso que Perdi, Memórias. A pergunta que eu não posso deixar de fazer é, de onde veio o nome do livro? Então, todo mundo faz essa mesma pergunta, todo mundo me obriga a fazer um spoiler logo no começo, né? Porque está no epílogo do livro. Confesso que Perdi é, ao mesmo tempo, uma apropriação indébita do famoso Confesso que Vivi, de Pablo Neruda, e é também uma maneira que eu achei de homenagear um dos brasileiros pelos quais eu tenho maior admiração, que é o Darcy Ribeiro. O professor Darcy Ribeiro, o educador Darcy Ribeiro, que um dia disse se orgulhar das derrotas dele e que teria muita vergonha se estivesse ao lado dos vencedores. É claro, e eu não vou fazer nenhuma demagogia, que eu profissionalmente não sou um derrotado, que eu pessoalmente não sou um derrotado. Mas se você imaginar que aos 17 anos eu era militante de uma organização clandestina de combate à ditadura, a LN de Carlos Marighella, e que o Brasil está, como está hoje, regredindo a passos largos, nos últimos 3 anos certamente regredimos 30, né? E como eu não sou uma pessoa voltada para o meu umbigo, eu não tenho como dizer para você que eu ganhei. Eu perdi. Se você olhar por outro lado e constatar que eu estou há 47 anos como jornalista, cobrindo basicamente futebol, esporte, e a situação do esporte brasileiro é o que é, como está dito na apresentação, com 3 ex-presidentes recentes da CBF encalacrados com a justiça, com o ex-presidente do Comitê Olímpico Brasileiro e do Comitê Rio 16, tendo sido preso, passado 15 dias preso, pelos malfeitos que fez no esporte e para fazer a Olimpíada no Rio, eu também não posso dizer para você que eu ganhei, né? Cubro um futebol que virou exportador de pé de obra, que não mantém um ídolo no Brasil, né? Que fez com que o futebol brasileiro, do Campeonato Brasileiro, se transformasse num nível de 2ª divisão mundial, se não 3ª, mas 2ª. Porque a seleção brasileira não tem rigorosamente nada a ver com o futebol dos nossos clubes. E eu gosto do meu clube, eu gosto dos clubes, antes de gostar da seleção, né? Até porque a seleção é todinha feita por jogadores que jogam no Barcelona, no Paris Saint-Germain, no Bayern Munique, no Real Madrid. Não são do Corinthians, do Palmeiras, do Flamengo. Então, confesso que perdi é praticamente confesso que perdemos. Confesso que perdemos,
como disse um editor da revista Carta Capital, e eu gostei muito, confesso que perdi, mas foi roubado. Mas nos estão roubando há quanto tempo? Eu confesso, Juca, que você facilitou para a gente que está nas novas gerações aí cobrindo esse ambiente do futebol. Você facilitou bastante, sobretudo nessa observação do futebol como parte da sociedade, parte de uma política em que a gente está inserido. Você que viveu tão bem as duas partes, né, toda a sua trajetória na vida política e, sobretudo, nos bastidores na vida política do futebol. O que te decepcionou mais até agora? Ou o que te decepciona mais? A política brasileira ou a política do futebol? Gabi, eu acho que são duas faces da mesma moeda, né? Eu fico vendo, vamos pegar o episódio recente do Maracanã, né, que nos deixou tão chocados, o entorno do Maracanã no jogo Flamengo e Independiente. Há todas as críticas possíveis, imagináveis, àquela minoria de torcedores organizados que são violentos e tal. Mas o fenômeno é muito maior do que esse. Quando você olha para o Rio de Janeiro, que é exatamente o olhar que você faz para a CBF, tem 3 governadores, ex-governadores do Rio, encalacrados com a justiça. Sérgio Cabral, Antony Garotinho e sua senhora. Quando você olha para o Maracanã e vê que transformaram o Maracanã numa arena, excluindo os geraldinos, excluindo os excluídos, que não podem pagar R$250 de preço de ingressos para ver o Mengão, jogar uma final de Copa Sul-Americana. Você espera o quê? Você espera que não haja nenhuma reação? Foi tudo planejado pelas redes sociais, a polícia que falhou em não... Eu não sou especialista em segurança, não vou entrar nessa área. Eu vou dizer o seguinte, nada mais legítimo, infelizmente, que aqueles que adoram o Flamengo, adoram o futebol e que queriam estar lá, tentem de alguma maneira entrar. Se você... A frase não é minha, a frase é do senhor John Fitzgerald Kennedy, que foi presidente dos Estados Unidos. Aqueles que tornam a Revolução Pacífica impossível, tornam-a violenta e inadiável. E é isso. Quer dizer, você espizinha o povo, o povo fica sem lideranças. O povo olha para os governadores, para a mulher do governador e tal, e vê tudo o que viu. O funcionalismo público não recebe, a polícia não recebe, os hospitais estão sem remédio, sem esparadrapo. As escolas, os professores não recebem. Você quer o quê? De algum jeito, extravasa. E extravasar no estádio de futebol é o que há. É o que há. Então, para mim, é isso. Não dá para dissociar uma coisa da outra. Às vezes me criticam, falam, você às vezes... Eu achei que tinha entrado no caderno de esportes e a sua coluna é sobre política. Achei que seu blog era de esportes e seu blog... Até para tomar café da manhã, a gente toma café da manhã de um jeito político. Não tem como você dissociar uma coisa da outra. Aliás, o Nelson Rodrigues, que não era exatamente um revolucionário, não é? Eu dizia isso, pobre de quem acha que um jogo de futebol se esgota nas 4 linhas do campo, né? Uma pelada tem aspectos de uma tragédia shakespeariana, dizia ele, Nelson Rodrigues. Você pode dar outros exemplos que o esporte e a política estiveram intimamente ligados no Brasil? Mas eu te dou. Você olhe para os últimos 4 anos no Brasil. Uma Copa do Mundo em 14, uma Olimpíada em 2016. Você olhe e pergunte qual é o legado que nós tivemos desses 2 eventos. Copa do Mundo ainda tinha todo sentido fazer aqui. País 5 vezes campeão do mundo, apaixonado por futebol, né? Não tinha sentido querer fazer como nós fizemos, né? A Copa da Alemanha aqui ou a Copa da Ásia aqui. Fazer 12 arenas, o diabo 4. Mas olha para a Olimpíada. A Olimpíada não tinha razão alguma para você fazer no Brasil. O que é uma Olimpíada? Uma Olimpíada ela deve servir para coroar um processo de política esportiva. O Brasil tem 517 anos e até hoje não foi capaz de formular uma política de esportes. Política de esportes no Brasil é, antes de mais nada, saúde pública. Saúde pública. Isso é dado da Organização Mundial da Saúde.
Cada dólar que você investe em democratização ao acesso à prática esportiva, você poupa 3 em saúde pública. O Ministério do Esporte, na verdade, devia ser o Ministério da Saúde, porque o Ministério da Saúde é o Ministério da Doença no Brasil. Tem que correr atrás de mais médico, mais leito, mais hospital, tem que correr atrás da dengue, até da febre amarela. Né? Nós nunca tivemos essa ideia de que esporte é, antes de mais nada, saúde pública. Antes de pensar em ganhar medalha, nós temos que pensar em termos um povo saudável, que se mexa, que de alguma maneira tenha acesso às práticas esportivas, sejam elas quais forem, em qualquer idade, com os 2 braços e as 2 pernas ou sem. Ganhar medalha é resultante disso, ainda mais num país... Uma política educacional também. Ainda mais num país com mais de 200 milhões de habitantes e com a habilidade que o brasileiro tem, fruto dessa mestiçagem que nos abençoa, esportes com bola, para dançar, porque dançar também é esporte. Jogar amarelinho também é esporte. Você tem uma porção de práticas que deviam ser incentivadas e que não são. Infelizmente, essa é uma questão mal resolvida e, muito infelizmente, nem os governos do PT foram capazes de resolver direito. Se deixaram levar por essa sedução que é a do presidente da CBF levar o ídolo brasileiro à sala do Palácio do Planalto. A ditadura militar, você acha também que teve uma relação com o momento esportivo no período? A ditadura militar tentou usar a vitória da seleção brasileira no tricampeonato. É evidente que tentou usar. Mas se você olhar do ponto de vista histórico, a história não homenageia o general Garrastazu Médici, né? O general Garrastazu Médici é lembrado pelo ser o general da tortura, das mortes, do desaparecimento de patriotas, né? O tricampeonato é do Pelé, é do Tostão, é do Rivelino, é do Jairzinho, do Gerson, não é do Médici. Essa simbiose entre esporte e sociedade, ela existe desde o nascimento do futebol e de outros esportes, né? Claro. O futebol nasceu junto com o rugby. Sim. E rugby é o nome de uma escola, né? A regra do impedimento é a mesma do rugby, que você não pode jogar, né? Sim. A bola para trás. Então, isso surge na Inglaterra, não foi por acaso, né, Juca? Porque foi o locus da Revolução Industrial. Então há uma simbiose, uma integração entre sociedade moderna, modernidade, futebol, não é? E um tipo de sociabilidade, né? Então você é um dos poucos que, na verdade, eu conheço, por incrível que pareça, diante da minha relação com o futebol, eu conheço pouco literatura sobre futebol, eu conheço mais, infelizmente, a europeia, o Eric Dunning, que escreveram sobre futebol, né? Você tem um papel muito importante em insistir nessa visão, não é? Nessa visão de que o futebol não é, como diz tenta dizer uma emissora de televisão, não é apenas um jogo, mas eles não explicam por que não é apenas um jogo, e não é. Eu, por exemplo, tive uma convivência com torcida uniformizada, você sabe, né? Então, entre você, na verdade, exaltar e criminalizar a torcida uniformizada, eu fico com uma outra posição. Porque eles encontram essa fração da sociedade brasileira que está excluída, eles encontram um acolhimento e uma identidade, né? É uma coisa muito comovente isso, né? Eu não concordo nem um pouco, às vezes, com as coisas que eles fazem, mas é uma dimensão que é levada pouco a sério, né? Sem dúvida. Então eu vejo na crônica esportiva, eu não quero que você faça a crítica dos seus colegas, às vezes é a criminalização pura e simples e não entendem esse fenômeno minimamente. Ninguém é a favor, muito menos, dessa história da torcida do Flamengo. Claro. Né? Porém, é preciso explicar que a exclusão está começando a se aprofundar no futebol. Professor Beluso, é um pouco como a discussão, me permita fazer essa analogia aparentemente maluca, sobre o direito da mulher em fazer um aborto. Ninguém é a favor do aborto. Sim, claro. Mulher alguma é a favor do aborto.
mas ela é dona do seu corpo. Sim. Não é isso? A discussão em torno das torcidas uniformizadas é mais ou menos igual. Porque, no fundo, se nega o direito do excluído se manifestar. E aí isso acaba tomando formas de violência. Mas todas as pesquisas, e há um professor lá no Rio, o professor Murad, que é um pesquisador seríssimo dessa área, que ele mostra que o número de torcedores violentos não chega a 7%, Beluso. 7%. Que era muito fácil identificar e deixar fora. Como os ingleses fizeram. É isto. Agora, as pessoas... Nós vivemos num país em que, anteontem, as pessoas estavam chocadas, você sabe muito bem, com a cota de negros na universidade. Estavam chocadas porque estavam dividindo o assento no avião com gente de bermuda e camiseta. O aeroporto parece uma rodoviária. Ou seja, as pessoas estavam saindo do seu lugar. Não conhecem mais o seu lugar na sociedade brasileira. Por causa desse maluco, desse Lula. Mas que enquanto manteve a rentabilidade dos seus negócios altíssima, estava tudo bem. Na hora que deu a primeira crise, chama do lado e derruba, porque está insuportável essa situação. E é isso, o futebol não é diferente. Você tocou numa questão central da vida brasileira desde sempre, né? Vocês não venham querer conviver com a gente porque nós estamos... Não ocupe meu espaço. Não vem aqui, né? Porque aí não vai ter conversa. Né? Na verdade, mesmo ganhando dinheiro, eles nunca admitiram, nunca aceitaram, nunca engoliram. Né? Isso é uma coisa muito profunda na sociedade brasileira e que se reflete no E ainda no o homem ganhava título de doutor honoris causa pelo mundo afora. Ruim, né? Opa! Juca, aí o pessoal não gosta. Você toca agora na questão racial, né? Você falou rapidamente sobre a questão racial. E recentemente no seu blog você escreveu um texto que chama Coisa de Preto, onde você conseguiu listar dezenas de jogadores que foram campeões mundiais negros, como resposta a um flagrante de um jornalista racista. Só que nesse texto a gente não conseguiu enumerar nenhum técnico. Você acha que essa situação reflete o racismo estrutural? Claro. Ou seja, o futebol reflete o racismo estrutural da sociedade brasileira? Mas não é apenas que você não tem nenhum técnico. Tem pouquíssimos técnicos negros bem-sucedidos no futebol brasileiro. O Didi. Né? Tem o Didi, que foi ser técnico da seleção do Peru. Disputar a Copa do Mundo dos 70 pelo Peru, não pelo Brasil. Não pelo Brasil. Não pelo Brasil. Jair Ventura também. Pegue um dirigente de futebol negro. Juca, não tem. Eu quero ressaltar aqui o que falou o professor Beluso, que você é uma figura muito importante para o jornalismo esportivo. E então gostaria que você fizesse rapidamente uma breve trajetória da sua carreira. Eu me lembro de uma história, uma entrevista que você contou desde criança já, acho que o seu avô, quando levou o seu pai para o colégio, e falou, falou para você a mesma coisa, olha, se alguém gritar com você, eu não admito que ninguém grite com você, que você retomasse um pouco essa história, passando bem brevemente pelo período da ditadura, que você foi guerrilheiro, ainda adolescente, as ameaças que você sofreu, a prisão, enfim, e você insistiu e continua sendo jornalista. Eu estou fazendo essa pergunta porque você escreve um livro dizendo confesso que perdi. E você disse também que uma das funções principais do jornalista é resistir na luta, é continuar lutando sempre, porque a vida é uma luta permanente. Você desistiu da luta ou não? Você continuou da luta? Boa pergunta. Eu queria saber se você desistiu da luta. Peraí, Snei, peraí. Veja bem, ficou nervoso aí, Ney, eu tô perdendo, mas eu não parei de jogar. Não, uma coisa é dizer, até hoje eu perdi, mas desesperar jamais, está no livro. Não há hipótese, a luta continua, claramente. Não vim aqui atrás de facilidade, né? A lição que o meu avô deu para o meu pai e que o meu pai passou para mim foi essa. Ninguém berra com você, ninguém encosta a mão em você. Por causa dessa lição, meu pai jogou um tinteiro na testa do padre carmelita no Colégio do Carmo, que veio dar nele com uma régua. Ele jogou o tinteiro, né, e foi excluído da escola. E chegou em casa, meu avô
voltou com ele pelo braço para a escola, entrou na sala do diretor e disse que a próxima vez que alguém ameaçasse um filho dele, eu adoro a expressão, vou dar um tiro na boca para não estragar o couro. Foi o que disse meu velho avô Salomão para o diretor do Colégio do Carmo. Tá? Porque essa coisa de lutar faz parte. Você sabe, o meu pai era promotor de justiça. Um colega dele dizia para mim, quando eu me tornei jornalista e comecei enfim, essa minha trajetória, ele dizia, você escolheu a profissão do seu pai por outro caminho. É porque você desempenha o mesmo papel. O que eu descobri, Ney, é muito simples, muito simples. Eu convivia com jornalistas tratando o esporte só do lado aquilo que o esporte tem de mais legal, que é a emoção da gente, que é o gol, que é o passe, que é o drible, que é a cesta, que é a cortada, que é o recorde, né? Mas, ao mesmo tempo, eu via toda a sujeirada que havia nos bastidores. Cartolas enriquecendo à custa daquela gente, fazendo toda a sorte de estripulias. Eu dizia, escuta aí, por que a gente não publica isso? Por que a gente não conta isso? O leitor da Placar, que era a revista para a qual eu trabalhava, tem o direito de saber disso. Nós temos a obrigação de contar isso. Juca, eu vou te propor da gente falar um pouco mais sobre todo esse sistema aí de corrupção da CBF no próximo bloco. Pode ser? Claro, evidente. Vamos então chamar um intervalo e o programa Entrevistas volta já. Se as pessoas não tiverem o poder de dizer as coisas, eu vou dizer por elas. Quando eu era jogador, as minhas pernas amplificavam a minha voz. Do jogador Sócrates. A gente volta aqui ao Tuca Arena no programa Entrevistas com o jornalista esportivo Juca Kfouri. Juca, a gente falava então sobre a estrutura da CBF, que é algo que eu gostaria realmente que você falasse, e sobre as denúncias que você já começou a fazer quando você era jornalista da Placar. Então, eu estava dizendo para o Ney exatamente sobre isso. Eu percebia que havia isso tudo e não entendia por que aquilo não era publicado. Em regra, as explicações variavam, desde, se a gente publicar vai ter processo e a empresa vai ficar infeliz e não vai querer. Processado. Eu mais de 100 vezes, infelizmente. Não acho graça nenhuma, mas faz parte. Ossos do ofício. Ou então, a outra justificativa, cômoda, confortável. Olha, o cara que compra uma revista de futebol, ele quer emoção, ele quer... O cara, quando chega na editoria de esporte de um jornal, ele já passou pela política, pela polícia, pelo internacional, ele quer um oásis. Na televisão também. E aí, a confusão entre jornalismo esportivo e entretenimento, né? Que cada vez mais a gente vê essa tendência, né, aflorar. Do entretenimento, aquilo que eu chamo de laifertização do jornalismo esportivo. A gracinha, e pronto, vira tudo uma graça e as pessoas ficam sem saber o que há por trás. Carol, não preciso ir longe. Se falamos no começo do programa, Ricardo Teixeira, ex-presidente da CBF, não pode sair do Brasil, se sair a Interpol prende. Foi sucedido por Zé Maria Marim, que saiu do Brasil e a Interpol prendeu, que foi sucedido por Marco Polo Del Nero, que não pode sair do Brasil, que a Interpol prende. Por que eles não estão sendo investigados no Brasil? Essa é uma boa pergunta. Por que até hoje eles sobrevivem sem que as autoridades brasileiras façam aquilo que as autoridades francesas obrigaram a fazer em relação ao Nussmann? As autoridades espanholas, suíças e americanas estão fazendo em relação a Teixeira, Marim e Del Nero. A CBF é o que é, desde quando era a CBD, desde quando João Avelange era o capo dos capos. E a questão toda, e é por aí que eu me bato sempre, não se trata de nada pessoal.
É impossível chegar à CBF sem ser esse tipo de gente. Ou você democratiza esse acesso, ou você muda a estrutura do esporte brasileiro, ou nós vamos ter a repetição disso. Vai sair o Del Nero, vai chegar alguém parecido com o Del Nero. Não tem jeito. As pessoas de fora do bem que tentaram brigar contra isso foram parar no hospital. Aqui presente, nesta arena, há um exemplo disso. Quando o professor Beluso foi candidato à presidência do Palmeiras, eu que sou corintiano, como você sabe, escrevi um artigo na Folha de São Paulo dizendo: não votem em Beluso. Não votem. Porque se o Beluso for presidente do Palmeiras, pobre dos outros. Quando ele saiu do Palmeiras, eu escrevi uma outra coluna, dizendo: se aconteceu com o Beluso o que aconteceu, eu também não serviria para ser presidente de coisa nenhuma do Corinthians. Porque ele é muito melhor do que eu, muito mais bem preparado do que eu, e olha o que deu. Até para o hospital foi. Então você defende que tem que ter uma mudança estrutural na CBF? Não basta mudar os nomes Juca, das pessoas. Aonde parou a democracia corintiana que não conseguiu fazer sucessores? Né? Na época do Bom Senso, recentemente, eu me lembro que cobrindo um ato na CBF, do qual você participou também, a gente viu pouquíssimos atletas. A gente até viu, vamos citar, Raí estava lá e hoje é dirigente, Autuori estava lá e acaba também, enfim, continua dirigente, continua no corpo técnico, mas a gente não via atletas. O que aconteceu com a democracia corintiana? Gabi, e por que a democracia corintiana é um fenômeno assim desses que acontece no curso da história, né? Eu sempre gosto de contar uma passagem da biografia do Trotsky, em que o autor, que agora me escapa o nome, mas fez uma trilogia brilhante, O Profeta Armado, O Profeta Desarmado, O Profeta Derrotado, Isaac Deutscher. Ele conta a seguinte história, de como uma caçada de pato mudou a história da humanidade. Por quê? Porque o Trotsky foi caçar pato numa região da Sibéria e caiu com uma pneumonia. Ao mesmo tempo, Lenin caiu, teve o primeiro derrame e foi hospitalizado em Moscou. Trotsky fora, Lenin hospitalizado, Joseph Stalin articulou a sucessão de Lenin. E o Trotsky, que seria naturalmente o sucessor do Lenin, deixou de ser. Muito bem. Num determinado momento da história, no Parque São Jorge, começando a campanha pelas diretas no Brasil, ditadura já se esmaecendo, em pleno processo da distensão lenta, segura e gradual do general Geisel, juntam-se no Corinthians. Um diretor de futebol, barbudinho, aluno de Ciências Sociais na USP. Um médico sedento... Adilson Monteiro Alves. Um médico sedento de liberdade. Um garoto rebelde, drogadito, chamado Casagrande, o médico Sócrates. Um negro com a baita capacidade de articulação de uma simpatia invencível chamado Vladimir. E eles se reúnem. E o barbudinho, o diretor de futebol, o Adilson, pergunta para eles, fala assim, olha, eu não sei tratar com futebol, eu só sei de uma coisa, do jeito que estamos fazendo aqui está errado, deve ter outro. E assim nasce um movimento dentro do Corinthians em que os jogadores passaram a dar palpite em tudo, a votar sobre tudo, né? E para sorte, e como consequência desta sorte, o Corinthians ainda é bicampeão paulista, tendo menos time que o Palmeiras e menos time que o São Paulo. Principalmente que o São Paulo, que era uma verdadeira seleção. Ganha as 2 finais do São Paulo em 4 jogos. Por quê? Dizia o Sócrates. Porque o Corinthians não concentrava os jogadores casados. Então dizia ele, nos encontrávamos no domingo de manhã e íamos fazer à tarde aquilo que nós mais gostávamos, jogar futebol. O time do São Paulo estava preso desde a quarta-feira, torcendo para ter o jogo, para quando acabar o jogo, terem liberdade. Era uma obrigação. Eles estavam pensando no depois do jogo. Nós não, nós estávamos pensando durante o jogo.
Isso tudo, Gabi, esvaneceu-se tão logo o Sócrates foi embora e o Corinthians perdeu o tricampeonato no último jogo para o Santos. Houve eleição na semana seguinte no Corinthians. O Barbudinho, Adilson, era o candidato. Em oposição a ele era candidato um cidadão chamado Roberto Páscoa, que então tinha, acho que 83 anos. E representava, não por ser octogenário, mas por ser conservador, o que havia de mais retrógrado em matéria de gestão de futebol. Eleição no Conselho do Corinthians. Ganhou Roberto Páscoa. Teve que fugir do Parque São Jorge pelo Portão dos Fundos, porque a torcida invadiu, que a torcida toda queria que ganhasse a democracia corintiana. Não ficou nada daquilo. Nada. Nesse aspecto, eu te diria, o bom senso pareceu ser mais organizado e que teria melhores resultados até do que a democracia. Porque a democracia corintiana era uma coisa localizada num clube. O bom senso não, era para ser uma coisa espalhada por todos os clubes do país, como foi no seu início. Nasce no bojo das manifestações de 2013. Mas também você veja o que aconteceu com ele. Pegaram o líder do movimento, que era o Paulo André. Eu não quero fazer nenhuma comparação com o Zumbi, nem com o Tiradentes, nem com ninguém, mas pegaram o líder do movimento e exportaram ele para a China. Você poderá dizer, bom, doce exportação, porque ganhou lá um bom dinheiro, é verdade. Mas a junção da CBF com o Corinthians, com a televisão, espirrou o Paulo André. Retaliação. Espirraram com o Paulo André. E quando ele voltou, ouviu do seu técnico no Cruzeiro, ó meu, eu quero te pôr de titular. Mas se você continuar dando as entrevistas que você está dando, o presidente não deixa. Te manca. Eu queria aproveitar que você fala, então, sobre a politização dos jogadores. Então. E nos Estados Unidos, recentemente, os jogadores também se mobilizaram contra o racismo, pararam o jogo. Por que a gente, num país que já teve a democracia corintiana, Carol, não tem jogadores que têm um posicionamento político mais forte? Eu ia chegar nisso, numa Carol. Situação que a gente vive, Carol, que não é... eu ia chegar nisso. A razão é muito simples. Voltamos a Darcy Ribeiro. O nosso sistema educacional, que não ensina a ser cidadão, né? Principalmente no ensino público, que é uma maneira de você manter o poder. A nossa elite sabe disso. Manter o nosso sistema educacional de baixo nível, só permitindo que ele seja bom nas escolas particulares, onde a elite pode frequentar, é a maneira mais fácil de você não estimular o sentimento de cidadania. E aí, o que eu aprendi foi que, se é uma coisa que eu não devo fazer, é exigir heroísmo com o pescoço alheio. Porque o pescoço alheio do Paulo André foi parar na China. O meu está aqui, tá? E eu vejo muito jornalista exigindo heroísmo com o pescoço alheio, mas que se comporta feito cordeirinho para os absurdos da política editorial dos veículos para os quais trabalham. Não critica o patrão, tá? Então, a gente tem que ter esse limite. E eu te digo isso por uma razão. Vou te contar uma história que é muito curiosa. Pouco antes da Copa do Mundo, me telefonou e veio ao Brasil e me entrevistou para fazer um documentário marginal da Copa do Mundo, o Daniel Combandi, Dani Le Rouge, um dos líderes de maio de 68 em Paris. Ele era então do Congresso do Parlamento Europeu pelo Partido Verde da Alemanha, embora fosse francês. Ele me disse, Juca, o que justifica ter tanto brasileiro, jogador de futebol brasileiro, politicamente consciente? Eu falei, como que é, Dani? Ele falou, sim. Eu falei, Dani, não enche as duas mãos. Ele, como? Eu falei, tente. Aí ele começou, não eu. O Afonsinho, o Paulo César Caju, o Reinaldo, o Tostão, o Sócrates, o Vladimir, o Casagrande, o Paulo André. 8. Eu falei, tá vendo? Não preenche duas mãos. Ele virou assim e falou assim, tá legal, agora me cite os europeus. Eu falei, o Breitner, que era um lateral da seleção alemã, que era da linha chinesa, isso nos idos dos anos 60, 70. O Eric Cantona,
Devo ser ignorância minha, Dani, eu não sei mais. Ele falou, não tem mais que 5. Tá? Porque também é uma característica do esportista, enquanto em atividade, está tão voltado para ser campeão, para ganhar, para bater recorde, que de fato dificulta a consciência coletiva. Diferentemente do que nós vimos nos Estados Unidos contra o racismo, contra o Trump, o Diabo 4. Mas são espasmos. São, de fato, espasmos. Não é a área do esporte, exatamente porque na área do esporte, Carol, se comete o pior tipo de política, que é o discurso apolítico. O senhor João Avelange dizia o seguinte, eu não faço política. Não é uma contradição eu não faço de tudo política. Que a gente está conversando aqui. Eu trato de esportes. Com isso, ele se permitia ter relações com o que havia de pior nas ditaduras da África e nas ditaduras da América do Sul. Não te esqueça que foi sob João Avelange que tivemos uma Copa do Mundo na Argentina, do general Videla, né? Onde acontecia de tudo que há de mais contra a humanidade, mas que não era problema dele, porque ele não se mete em política. Quer dizer, o discurso do não me meto em política permite fazer a mais odiosa das políticas. E o esporte é muito vítima disso. O programa Entrevistas vai fazer um intervalo. Nós voltamos já. Bola de futebol é um utensílio semivivo, de reações próprias, como bicho. E que, como bicho, é mistério. Mais que bicho, como mulher. Usar com malícia e atenção, dando aos pés astúcias de mãos. João Cabral de Melo Neto. A gente volta aqui ao Tucarena, no programa Entrevistas com o jornalista esportivo Juca Kfouri. Juca, tem uma entrevista sua que você fala em mudar a nomenclatura da CBF, de confederação, para associação. Você ainda defende isso? Isso era só porque, como eu quero muito que mude a CBF, assim, para mudar a CBF também seria bom arejar, mudar o nome. A única confederação é a CBF. Todas as outras associações de futebol pelo mundo afora são associações, porque confederação agrupa as federações estaduais, que é uma jabuticaba, só tem no Brasil, federações estaduais, que é esse sistema estruturado, que na verdade é estruturado como eram estruturadas as capitanias hereditárias no Brasil de anteontem, entendeu? Que foram feitas para tomar conta desse poder. Juca, você falou com pertinência a respeito do caráter sistêmico da invasão de práticas não canônicas, digamos, no futebol, né? E eu concordo muito com você, concordo em gênero, número e caso. Eu não sei se você se lembra, eu gostaria até que você comentasse o episódio da última eleição do Clube dos 13, que para mim é um exemplo acabado desse fenômeno. Eu queria que você... Eu já te mandei uma carta sobre isso, lembra disso? Lembro. E eu queria que você comentasse. Eu não vou comentar porque não é o caso. Veja, o que era o Clube dos 13? Né? O Clube dos 13 nasce em 87, 5 anos antes da Premier League na Inglaterra. O Clube dos 13 era a Liga Brasileira de Clubes. Tá? O Clube dos 13, no correr do tempo, vai perdendo a sua característica, vai virando muito mais uma agência intermediadora de contratos de televisão, né? Com a TV Globo, que detém o monopólio, né? Das quase total das transmissões esportivas. E aí, um belo momento, surge uma tentativa de renovação no Clube dos 13 e de um novo tipo de negociação, em que, enfim, não se venderia tudo num pacote, no atacado, para a TV Globo, se venderia plataforma por plataforma, estabeleceria-se preços muito melhores do que aqueles que vigoravam até então, e vai se eleger um novo presidente que represente isso. Do nada,
O presidente do Corinthians, o senhor André Sanches, e a presidenta do Flamengo, dona Patrícia Amorim, de repente rompem com essa situação. O presidente que é eleito acaba sendo uma rainha da Inglaterra, porque não representando mais os dois clubes mais populares do país. E Corinthians e Flamengo fazem 2 contratos privilegiadíssimos com a Rede Globo de televisão. Que está envolvida com todo esse escândalo Ué, da FIFA. Você entendeu? É tão simples quanto isso. Ô Juca, falar um pouquinho mais do papel do jornalista esportivo, e eu queria entrar um pouco na seara econômica, o professor Beluso está aqui, porque a gente sabe que há um avanço muito grande da publicidade no jornalismo esportivo, né? Semana passada mesmo, o colunista Maurício Sticer, da Folha, sim, escreveu que agora os jornalistas da TV Globo estão liberados para fazer publicidade. Isso é ruim para o jornalismo, né? Assim, como é que você avalia isso e se é possível fazer jornalismo esportivo? Você escreveu um belíssimo livro, Ataque e Contra-Ataque, em que você exatamente coloca como antípodas, né, os que não fazem e os que fazem. Até, aliás, foi capa de Carta Capital muitos anos atrás, né? Tinha ali um grupo que não faz, que faz jornalismo, e tem outro que faz propaganda. Eu digo sempre, essa é uma discussão típica de um país infelizmente atrasado, né? Essa discussão não se dá nos países do primeiro mundo, porque o jornalista que eventualmente mude, faça uma propaganda, é obrigado a sair do sindicato dos jornalistas e vai para o sindicato dos publicitários, que são profissões tão dignas quanto, né? Mas que tem uma fronteira que você não pode atravessar. É o exemplo que eu sempre dou. Tome a água da bica, a água que o Juca Kfouri indica. Aí um belo dia, do Instituto Adolfo Lutz, uma fonte minha me telefona e diz: Juca, tem uma má notícia para te dar. Qual é, fulano? É o seguinte, nós fizemos aqui um teste das águas minerais brasileiras e a água da bica é a com o maior número de coliformes fecais. Muito bem, Carol, o que faz o jornalista que durante anos anunciou a água da bica, que por causa disso tem apartamento em Paris, casa na praia, no campo, né, os melhores carros, ele continua a mandar os seus fãs tomar água com cocô, ou ele denuncia, e aí trai o cara que lhe permitiu ter uma vida na babesca. Percebe? O conflito de interesse é tão óbvio que não cabe discutir. É um ditado, né, que diz que quem paga a banda escolhe a música. Juca, mas o que representa, o que significa isso, o principal canal de televisão, sim, adotar essa política para os jornalistas esportivos? Representa a mesma coisa que é não poder criticar a CBF porque ela é minha sócia. Agora se acrescenta outras coisas. Eu digo sempre, nós já temos uma profissão, nós erramos muito. A Gabi sabe o quanto nós erramos, o quanto nós conhecemos só a ponta do iceberg, né? Como é difícil cavocar mais fundo, saber mais que 10%, né? Acrescente a isso agora, eu fazer anúncio da água da bica, você fazer da cerveja que patrocina a seleção brasileira, a Gabi do carro que patrocina a seleção brasileira. Como é que fica? E aí? E no dia do recall desse carro? Porque o freio não funciona. Não, a Gabi não vai falar isso aí, porque, afinal de contas... Você acha que isso pode ter relação com uma política de neutralidade que é pregada nos cursos de jornalismo? Não, a neutralidade não existe, né, Carol? Isso vamos deixar bem claro. Eu não posso ser neutro sendo filho de quem eu sou, tendo o tipo de educação que eu tive, né? Eu tenho lado. Claramente, eu tenho lado. O que não me permite, né, relatar um fato que eu estou vendo de maneira diferente do que está ocorrendo, porque não se coaduna com as minhas ideias. O fato eu vou relatar, como está acontecendo, né? Mas a minha crítica, o meu olhar, será de um jeito conforme eu seja, de outro conforme eu fosse. Isso é inevitável. Mas isso é muito mais grave do que a busca da objetividade. Isso é você vender a opinião, você vender a única coisa que o jornalista pode entregar,
que é a sua credibilidade. Na hora que eu digo para você tomar água da bica, está na cara que tem alguém me pagando para mandar você tomar água da bica. A partir daí, você pode desconfiar que na hora que eu digo que o jogador fulano de tal é muito bom, é porque eu quero vendê-lo. Porque o dono da água da bica tem um supermercado que tem um ramo que empresaria jogador. Juca, deixa eu enfiar meu dedo aqui. Você sabe que tem muito jogador que foi convocado para a seleção brasileira a partir desse, digamos, desse critério. Evidente. Né? Vamos falar assim. Evidente. Né? E eu queria só completar com uma coisa. Né? Nós estamos discutindo o quê? Né? Nós estamos discutindo a invasão em todas as esferas da vida, inclusive no esporte. É isso. Da mercantilização e do dinheiro. É isso que nós estamos assistindo. Certo? Na essência. Não é isso? É isso. É de maneira muito desigual, né? Porque muito. Eles concentram em uma ponta e aniquilam uma outra ponta. Né? Mas é sempre assim. Juca, eu queria propor aqui a outra discussão a respeito da neutralidade. Não necessariamente a questão mercantil, mas a questão do coração. Sim. Você é um jornalista que assumidamente diz que é Corinthians. Sim. Mas você é o Juca Kfouri. Sim. Você recomenda o posicionamento clubístico para jornalistas que estão começando, sobretudo em tempos atuais? Gabi, veja bem, eu brinco sempre em escola de jornalismo, né? Quando me fazem essa pergunta, eu digo assim para os meninos, né? E para as meninas, não fosse por outra razão, se não for por mérito, por qualidade, você faça por oportunismo, né? Eu se dei bem desse jeito. As pessoas sabem quem eu sou. Nunca me furtei a dizer. Eu não sei, Gabi, hoje, com o nível de violência, com a intolerância que há, se eu faria igual. Eu acho que eu faria, porque eu não sei não fazer, do jeito que eu sou. Mas eu entendo hoje quem não entregue o seu time, porque acaba agredido na cabine, porque é torcedor do Palmeiras e o corintiano não gostou, que ele deu um berro de gol maior do... Até isso se mede hoje em dia. Posso dar um palpite nisso? Eu acho que tem que dizer pelo seguinte, né? Você tem que revelar os seus valores, você tem que revelar as suas adesões. Vocês já imaginaram um jornalista de política dizendo que é PT, PCdoB ou PMDB? Qual é o problema? Mas vocês já imaginaram? Porque, olha, tem um sociólogo alemão, chamado Max Weber, que escreveu um artigo chamado A Política como Vocação e a Ciência como... Ele escreveu dois, a política e a ciência. Ele diz, a primeira coisa que você deve fazer é revelar os seus valores. É isso. Né? Isso é para o pessoal da escola sem partido. Estamos preparados? Também. A audiência está preparada? Eu não sei, mas se você não prepará-las, eles nunca vão ficar preparados. O Brasil precisa começar a debater esses assuntos mais. Nós devíamos debater. O Estadão fazia isso. Por que a gente não debate? Declarou voto em eleições, depois parou. Isso. Eu acho mas o New York Times fez isso. Sempre a vida inteira. Não seria, inclusive, uma forma de combater a política da neutralidade, que ela não existe? Veja bem, você não prefere, cara, você pegar uma revista que diz para você assim: nós recomendamos aos nossos leitores que votem em Aécio Neves. Por isso, aquilo outro. Eu não vou votar no Aécio Neves. Certíssimo. Mas, aí, eu vou olhar a cobertura que ela está fazendo da campanha e constato que ela dá o mesmo espaço para o Aécio que dá para o adversário do Aécio. Isso é jornalismo. Agora, a minha opinião, vote em Aécio. Quer dizer, a minha não, desse veículo, então, não faça confusão. Você entendeu? Para ninguém pegar sua faca. Exatamente, cortar, ele é capaz. Ele deu uma entrevista anteontem para o Estadão, dizendo que ele é inocente, e com toda aquela gravação da conversa dele com o Joés, ele disse que ele é inocente, ele é capaz de pegar essa frase, até o Juca Kfouri está mandando botar no AES. Mas é isso, é tão simples quanto isso, é ser claro. Olha, eu acho isso. Juca, simples não é. Não é simples. Não, é óbvio, porém não é simples. É isso, você tem toda simples razão. Não é. É complicadíssimo. Juca, falando de política, vou mudar um pouquinho o assunto de novo. Mas dentro da política. Você não quis ser ministro do esporte do governo FHC e indicou Pelé. Sim. Você se arrepende de uma das duas? Não me arrependo. De não ter sido ou de ter indicado? Não, Gabi, primeiro que eu não tenho nenhuma vocação para ser homem público. Eu tenho absoluta consciência disso. Não tenho nenhuma vocação para a burocracia. Quando eu estive lá dentro, vi de perto. Beluso conhece isso muito bem.
que para pedir uma cópia Xerox você tem que fazer 3 ou 4. Não dá certo. Mas eu não viveria com salário de ministro, tá? Naquele momento, não viveria. E eu não sou ladrão, ia ficar complicado. Você seria submetido a um processo de empobrecimento ilícito. Empobrecimento ilícito, exatamente. Agora, mais do que isso, politicamente falando, fariam comigo o que fizeram com o Zico. Não compare tamanhos. Tá certo? Zico e eu. Quando o Avelange quisesse falar com o Fernando Henrique, ele ia falar direto com o Fernando Henrique. Ele não ia passar por mim. Com o Pelé, não. Por cima do Pelé, não. E o Pelé deixou um baita legado, que é a chamada Lei Pelé, que infelizmente foi absolutamente desestruturada nas regulamentações pela bancada da bola. Mas a lei em si é muito boa. Com essa evolução recente, a globalização, etc., ocorreu um fenômeno que atribuem à Lei Pelé, mas não é verdade, que é o seguinte: você transferiu o poder para os empresários, certo? Sim. Que é o mercado. Sem dúvida. Certo? É o market maker. Da mesma maneira que você tem isso no mercado financeiro, você tem no futebol. Eu sei que você defende muito a transformação dos clubes em empresas. Sociedades anônimas futebolísticas. Isso, eu sou muito a favor agora disso, porque, na verdade, você não pode deixar aos conselhos deliberativos, que são formados precariamente, né? Mas no Brasil isso vai demorar, infelizmente. Muito. Nós não vamos ver. Vai demorar muito. Acho que não. Nós não vamos ver. Acho que não. E a questão, né, dos empresários, eu digo sempre isso. Uma coisa era o jogador de futebol ser tratado como móveis e utensílios de um clube, pertencer ao clube. Acabou o contrato dele e ele era obrigado a permanecer no clube. Certo. É uma forma de escravagismo. Você pode dizer, mas queria ser escravo assim, ganhando. Sim, era uma forma de escravagismo. Hoje, pelo menos, eles têm o livre-arbítrio. Eles escolhem o empresário que... Agora, é claro que isso está tudo contaminado. Mas aí eles viraram um ativo. Isso. Um ativo. Agora, também porque os nossos clubes são incapazes de montar um plano de carreira para cada jogador, mostrar a ele os benefícios que ele teria se ele permanecesse. Então, e ele se entrega, infelizmente, dentro o fato ainda de que é um fator de ascensão social no Brasil, você ser jogador de futebol, em regra, né, vem das camadas menos favorecidas. Chega um empresário na casa, eu sempre dou esse exemplo. Chega um holandês aqui em Heliópolis, em Paraisópolis, e fica vendo ali a pelada dos garotos. Aí está lá o Joãozinho, com 11 anos de idade, matando a pau na pelada. Acaba o jogo, ele chama o Joãozinho. Joãozinho, onde você mora? Eu moro aqui na favela. Aqui. Me leva lá na sua casa, quero conversar com seu pai e com sua mãe. Vamos. Olha, seu pai e sua mãe, eu vi o Joãozinho jogar, gostei muito, quero levar ele para a Holanda. Posso? Tá louco. Vai levar meu filho? De jeito nenhum. O senhor faz o quê, seu João? Eu sou mecânico de automóvel, estou desempregado. E a senhora, dona Maria? Eu sou cozinheira, estou desempregada. Sei. Olha, seu João e dona Maria, eu sou da fábrica da Philips, tem um time de futebol lá, PSV. Eu levo o senhor para ser mecânico lá dos automóveis, lá dos caminhões da fábrica, levo a senhora para trabalhar no refeitório, levo o Joãozinho para jogar futebol lá nas categorias de base, vai ter escola, dentista, médico, curso de línguas e ppp. Tudo isso, 10 mil euros. Eu tenho direito de impedir? Não tenho. Não tenho. Agora, é triste que seja assim? É triste. É uma outra questão a fundo, né? É isso. Juca, eu gostaria de agradecer a sua presença aqui. Eu que agradeço muito esse papo. O nosso programa chegando ao final. E eu também vou agradecer aos nossos convidados. O economista e professor da Unicamp, Luiz Gonzaga Beluso. A Gabriela Moreira, que é repórter da ESPN Brasil. E o jornalista... Das melhores da imprensa esportiva brasileira.
E o jornalista e autor do livro Ataque e Contra-Ataque, Ednei Mota. Muitas vezes é a falta de caráter que decide uma partida. Não se faz literatura, política e futebol com bons sentimentos. Nelson Rodrigues. O programa Entrevistas volta na próxima semana. Até lá! Este programa tem apoio cultural da CNM, Confederação Nacional dos Metalúrgicos,